E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Hoje eu tô aqui para mais um papo de mãe com vocês, só que hoje vai ser um pouco diferente, que é em tom de desabafo. Meu pai amado. Bom, eu fiquei um pouco reticente de fazer esse vídeo porque, como eu falei, é em tom de desabafo. Eu não gosto muito dessas coisas, não, mas realmente tá me subindo já os nervos. Bom, gente, eu vivo assim, vocês sabem, eu tenho dois filhos, são muito próximos um do outro, né? Por decisão nossa, nós quisemos ter a Estela logo depois do Leozinho e foi uma decisão maravilhosa. Não quero dizer que não dê trabalho, que às vezes eu não me sinta sobrecarregada, tudo isso acontece, mas eu quero falar com você que vive criticando quem tem a opção de ter mais filhos. Por favor, recolha suas opiniões para si mesmo, porque para quem está do outro lado isso é muito chato. Sendo totalmente sincera com vocês. Hoje, mais uma vez, eu vi uma cena na rua. Eu estava na rua esperando para ser atendida. E tinha uma mulher que estava com dois filhos pequenos, assim, mais ou menos também igual a mim, com duas crianças de idades próximas. E uma pessoa começou a fazer os comentários e falar alto. E a pessoa falava: Nossa, logo dois assim, um tão próximo do outro, como é que não deve ser? Como é que não deve ser difícil? Como é que vai criar? Como é que. E começou a falar assim coisas. Será que foi acidente? Sabe? Eu fico me perguntando por que as pessoas ficam tão preocupadas se o outro engravidou por acidente ou não. Gente, eu lembro até hoje que quando eu e o Léo resolvemos ter filhos, nós esperamos 6 anos para poder ter filhos. Já estava lá, casadinho, glória a Deus, aleluia. Não enriquecemos, mas chegou o momento em que nós não tínhamos filhos porque a gente não tinha sentido nem no coração, assim, que era a hora que a gente estava maduro para isso, enfim. E no momento em que nós dois chegamos a essa conclusão, nós dois decidimos juntos e a gente resolveu ter um neném. Ótimo, mas já estava nos nossos planos ter um neném próximo do outro, porque nossos sobrinhos já são grandes, quase não tinha na época crianças mais ou menos da mesma idade dos meus filhos, que seriam, né, dos meus filhos, a gente mora um pouco afastado. Então eles cresceriam juntos. Ok, estava tudo tão tranquilo na nossa mente porque a gente compreende que os filhos são uma bênção na nossa vida. Eu lembro que desde criança eu dizia que eu queria ter 5 filhos. Todos os meus amigos, familiares sabem. Porque desde cedo eu via minha mãe tão, acho que era por isso, tão feliz em cuidar da gente, o meu pai tão feliz. E a nossa infância não foi fácil, por exemplo, financeiramente, mas foi uma infância muito feliz, muito, muito gratificante. Eu acho que eu fiquei com essa informação na minha mente e eu sempre quis ter muitos filhos. Ok, mas casei com um homem que não queria tanto, né? Ele queria 3 no máximo, e é o nosso planejamento. E eu lembro até hoje que eu tava com o Leozinho, com 9 meses a gente resolveu engravidar da Estela. E eu lembro que, assim, quando eu comecei a compartilhar a notícia de que eu estava grávida, eu comecei a ter reações péssimas. Não, eu sei que não é pela gravidez em si, mas as pessoas começavam, nossa, já? Você é doida. Eu comecei a falar assim, gente, espera aí, é uma notícia ótima. A gente estava querendo, foi algo assim esperado. E eu só comecei a ouvir isso. E corajosa, hein? Vai ter um trabalhão. Coitado do Leozinho. Vai ter que crescer rápido. E aquilo eu lembro que eu fui ficando até intimidada na época de compartilhar que eu estava grávida. E eu lembro que eu liguei para minha cunhada, a irmã do Léo, a Ana Paula, para poder falar que eu estava grávida, contar a notícia. Quando ela reagiu da forma que era esperado, que eu imaginava que as pessoas reagiriam, ela
pô, fez a maior festa, nossa, que legal, parabéns. Eu falei, poxa, Ana, você jogou um bálsamo em mim agora, porque eu achei que tava alguma coisa errada nesse mundo. E, gente, tá alguma coisa errada nesse mundo. Por que que a notícia de uma gravidez, por que que a notícia de a chegada de uma criança, porque você olhar uma família com muitos filhos é motivo para esse espanto e olhar, a verdade é que a gente às vezes se sente como uma aberração. E isso está tudo errado. Por que eu não entendo que as pessoas têm tanta aversão a crianças? Gente, entenda, isso é uma estratégia de Satanás que fica na nossa mente, que fica, tá sendo espalhada cada dia mais, para que cada vez menos a gente pense no projeto de família com felicidade. Quanto mais cresce hoje em dia, não estou dizendo, Laís, olha, eu acho que não dá, eu não sirvo para ter filhos, eu acho que não é para mim, ok, que seja a sua decisão, então leve para frente. Agora, não critique outras pessoas, não critique quando você vê uma mãe, poxa, mas dá muito trabalho. Dá, você deu trabalho. Eu só quero te informar isso. Pergunte à sua mãe, pergunte ao seu pai, pergunte à pessoa que cuidou de você. Se você não deu trabalho, é a vida. Eu nunca esqueço de um tio de Léo que a gente estava conversando e eu contando que Léozinho, né, no primeiro ano não deixava a gente dormir. Aí ele, de forma muito natural, olhou para mim, ele já é idoso, ele falou: tudo bem, vocês só estão pagando aquilo que um dia alguém fez por vocês. E é verdade. O problema é que hoje a gente trata tudo com tanto peso, com tanta carga e sobrecarga, tanto em cima da gente quanto em cima das crianças. A gente quer que as crianças fiquem quietas, paradas. Criança não fica quieta e parado. Criança, o certo é ele realmente querer explorar, ter curiosidade, falar o tempo todo, porque eles estão na fase de descoberta. Eu sei que tem horas que não é fácil, é verdade. Mas antes as pessoas tratavam tudo isso com tanta naturalidade que eles eram felizes. Eu estava até conversando com a fono do Leozinho, ela já é uma senhora, e eu falava a respeito disso, falava, caramba, hoje parece que as coisas são tão mais complicadas, né? Aí ela falou, é porque antes os pais tratavam os filhos com tanta naturalidade. Era assim, tava comendo, chupando uma laranja, dava a laranja na mão da criança. A criança começava a comer aquilo que os pais comiam assim, nessa naturalidade. Tava todo mundo ali brincando, conversando, começava a puxar assunto com o bebê, começava a brincar de conversar com o bebê e a criança começava a falar. Hoje em dia a gente não conversa com as crianças, a gente trata a criança feito coisa. Aquela coisa que me dá trabalho, que eu preciso cumprir as tarefas, não é dar banho, escovar dente, dar comida e ai meu Deus, já tenho que fazer de novo. Eles são pessoas. Eles precisam ser tratados como pessoas pequenas. E para você que crê em Jesus Cristo, que sabe que Deus te deu seus filhos, eles são filhos de Deus. Então tome muito cuidado de como você trata os filhos de Deus. Nós, cristãos, temos o hábito de apresentar os nossos filhos ao Senhor assim que eles nascem. A gente leva na igreja e fala, Senhor, é teu. Aí tem também as pessoas, né, os católicos que também batizam seus filhos, enfim, apresentam e dizem que não, foi Deus quem me deu. E agora eu estou devolvendo ao Senhor. Saiba da responsabilidade que você tem em fazer isso, que é muito grande. Só que Deus também quer que a gente viva uma vida com abundância, quer que a gente seja feliz, quer que a gente seja feliz com os nossos filhos. Então não veja o seu filho como um problema financeiro, não veja o seu filho como apenas aquele que te dá trabalho. E eu ouvi hoje nessa conversa uma mãe que só tem uma criança e falava, Deus me livre, a minha me dá mais trabalho do que se eu tivesse um trabalhão, um batalhão, enfim, e falando cada coisa que eu fiquei assim, olha, me segurando para não me intrometer na conversa, porque aquilo já estava me deixando angustiada, gente, e a criança estava ouvindo. Nossos filhos precisam
realmente que a gente deixe que eles sejam crianças. Hoje a gente estimula essas crianças o tempo inteiro. Ontem eu tive uma como é que fala? Uma prova disso. Leozinho, eu geralmente não deixo eles assistirem desenho à noite, mas eu tava ocupado, eu falei, deixa aí, eu vou botar um desenho aqui rapidinho para eles verem, para eu poder terminar de fazer o que eu preciso. Cara, ele não dormiu direito à noite, mas por quê? Foi hiperestimulado. E esse é o problema. As crianças a gente pega da telefone na mão, a gente deixa ficar na televisão o tempo todo, a gente está o tempo todo estimulando, a gente não deixa as crianças terem tédio. Tédio. Tédio é maravilhoso, porque no tédio é que mora a criatividade. Deixa as crianças brincarem sozinhas, serem felizes, deixar as crianças no quintal para quem tem quintal, deixar eles se sujarem, enfim. O que eu quero dizer é que, assim, trate as coisas, trate seus filhos com mais naturalidade, sabe? Desencanado do quanto você tem na sua conta bancária, porque o que eles mais precisam, o que eles mais querem da gente não custa nada. Não estou dizendo que criança, que a gente não precisa ter uma estrutura financeira, assim, ou possível, para poder atender as necessidades deles, é óbvio. Mas entenda. Feliz é aquele que enche a sua aljava, como a Bíblia diz, enche a sua casa de filhos, porque no dia em que o inimigo dele bater a porta, ele não vai ser envergonhado. E por que isso? Porque ele vai ter uma família que vai ajudá-lo a enfrentar as adversidades. E eu nunca esqueço também do versículo que diz, a Bíblia fala o seguinte, que Deus faz o solitário andar em família. Isso significa que ninguém gosta de ser sozinho. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a retornar aquilo que eles estão recebendo para a família, fazer deles pessoas que vão colaborar com a estrutura familiar e não apenas a gente se sobrecarrega, acha que é muito difícil ter filho porque é só dá o tempo todo. Mas a gente também, desde pequeno, a gente já pode receber. Receber no sentido de fazer com que eles participem das atividades familiares. Mas é difícil. Você não nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo e a gente precisa ter paciência para poder ensinar e cuidar desses que são filhos de Deus, que o Senhor nos entregou. E mais uma vez eu peço, desculpa que eu me alonguei no vídeo, mas para você que vê uma mãe com vários filhos ou alguém que sonha em ter vários filhos, não critique. Não critique, mas admire essa pessoa, porque tem coragem suficiente para ir na contramão desse mundo aí e realmente viver o projeto de Deus de família. Seja feliz com a sua família, seja feliz com seus filhos. Viva leve, é isso que eu quero dizer. Tente colocar uma leveza no seu dia a dia. Deixa as crianças brincarem junto, ensina, pega a vassoura. Mas vai fazer uma zona. Calma, é tudo, seja leve. Deixa com que as coisas fluam naturalmente e você vai ver a vida abundante em família que Deus vai te dar. Por favor, aos palpiteiros que não querem ter filhos, não se metam na vida de quem quer. Deixa o povo ter filho, deixa o povo ser feliz com quantos filhos quiser. Se eu pudesse ter 10, eu teria, só não tenho onde botar. Então, em nome de Jesus, nós possamos criar os nossos filhos e viver uma família feliz, de verdade. Para isso, não é de fora para dentro, não é do que eu tenho para dar à minha família, de fora para dentro. É de dentro para fora. O que eu tenho para dar de dentro para fora. E eu sei que você tem muito a dar a essa sociedade. Tem muito a dar aos seus filhos para fazer deles pessoas maravilhosas. Para fazer deles as flechas que o Senhor colocou na sua mão. Que vão muito além daquilo que você já foi algum dia. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e as suas gerações. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.